Na última semana, muita gente me escreveu, me mandou vídeos para eu comentar, ou então algum artigo que viu em revista ou jornal, preocupado com a situação do mundo, nem tanto, mas mais do país. Estão com muito medo de que o país se torne socialista ou comunista ou coisas do tipo assim. Bem, o que nós temos que ter em mente é aquilo que eu já falei, que na verdade, né, o comunismo, o fascismo, o socialismo e até mesmo o liberalismo, eles são só atualmente propaganda, né? É uma propaganda que é usada pelos partidários dessas ideologias, né? E que acreditam na ideologia e ao mesmo tempo são usados como propaganda contra para aqueles que são contra essas ideologias. Normalmente, né, os assim chamados conservadores. O problema é que, na verdade, né, como eu já disse, é só propaganda. Como já expliquei antes, aquele pessoal que vamos voltar no tempo um pouco. Quando o Marx lançou o marxismo, né, ou o comunismo marxista, ou, por exemplo, quando o Adam Smith ele lançou as bases do liberalismo, talvez eles até acreditassem naquilo que eles pregavam, né? E talvez nem tivesse muita ideia, exceto talvez o Marx, do que seria usado ou de como seriam usadas essas coisas no futuro. Os primeiros marxistas, os primeiros liberais, os primeiros marxistas, talvez não tivesse aquela ideia romântica de que se conseguiria criar um mundo melhor, onde todo mundo ia ter tudo, de acordo com suas necessidades. Né? Já o liberalismo, logo no começo, quando teve a Revolução Francesa, já se viu que era só o poder pelo poder e a matança indiscriminada e depois, né, um capitalismo desenfreado. Foi isso que foi. Né? Agora, o comunismo e socialismo, né, que os dois vieram da mesma vertente marxista, logo cedo se viu que, na verdade, aquilo não ia dar certo nunca. Então, né, quem pregava um mundo marxista, comunista, socialista, o que fosse, na verdade, ou era alguém mal intencionado, já querendo mesmo poder, como já tinha dito antes, né, eu já repeti isso várias vezes, e depois tem aquele pessoal que o auxilia, que eu chamo dos asseclas, que sabem que o que se quer mesmo é só o poder, né? Tem aquele pessoal partidário que acredita na causa e não sabe que o líder quer só poder. Ele acredita mesmo que um dia vai existir um mundo perfeito. Tem aquelas pessoas que são simpatizantes das ideias, né? Isso já falei antes, mas estou falando de novo para ver se fixa bem. Que não fazem parte de nada, mas que acham a ideia boa. E tem aquele povo, a maior parte, que aceitam uma ou outra ideia relativa a isso aí, às vezes até tudo sem saber de onde que vem. Então é isso. Agora, em relação ao nosso mundo, ao Brasil principalmente, como as coisas estão indo. Não é que o comunismo, o marxismo, socialismo, fascismo, liberalismo não existam exatamente. Essas ideologias existem como ideologias, mas como eu disse, né, não é de hoje que elas são usadas apenas como propaganda para enganar as pessoas que caem na conversa deles. Tanto os partidários quanto os simpatizantes e mesmo os do povo. Porque quem quer o poder, ele vai se valer de todos esses meios.
Aliás, muita gente que quer o poder se vale de mais do meio. Ao mesmo tempo que ele está aqui privilegiando o socialismo, ele está ali privilegiando o liberalismo. E, como já expliquei também no caso da Rússia, até o conservadorismo. Então, por exemplo, quando o Lenin lá, com a Revolução Comunista, em 1917, ele fez a Rússia virar um país, entre aspas, comunista. Na verdade, não teve comunismo nenhum. Ali não existiu nada que tudo era de todos, tudo era para todos. O que sempre existiu foi o ditador e o pessoal que está com o ditador, no caso, o Partido Comunista. Morrendo o Lenin, assume o Stalin, que daí, mais do que nunca, o que ele fez foi isso. Né? Ele era o ditador e os ajudantes, né? o partido e o exército. Sempre foi assim. Não havia, e não há, né? o Mao Tse Tung, mesma coisa lá na China. Não havia e não há quem esteja no poder que acredite nisso. Porque quem está no poder, quem quer o poder, quem chega no poder, ele quer o poder. Ele não quer saber de igualdade. A única igualdade que a gente já viu acontecer foi na China e no Camboja, onde o povo era extremamente miserável e, como eu já disse outras vezes também, o partido, as pessoas do partido estavam bem de vida e os militares também. Fora isso, o resto era tudo oprimido e tratado feito lixo. Todo mundo era igual na miséria. Coisa não muito diferente acontece, principalmente na Coreia do Norte, mas também em Cuba, onde professoras, médicas, engenheiras vão ser prostitutas, e onde engenheiros, médicos vão ser taxistas, vão ser jogador de alguma coisa para ver se consegue melhorar a vida, porque lá também é uma desgraça só. Aí, isso foi em todo mundo dito, entre aspas, comunista. Então, o comunismo de verdade nunca houve, o que há sempre é propaganda. A gente vê alguns credos, na internet pregando o socialismo, o comunismo e o diabo. E a gente olha aquilo e fala, nossa, mas coitado, porque a pessoa, se ele acredita mesmo naquilo que está dizendo, é só um idiota, porque não tem condição de alguém acreditar que a chefia, né, quem vai realmente comandar, vai implantar alguma coisa assim. E mesmo que implante, não vai ser de igualdade, a igualdade vai ser sempre. Para mim, tudo, para o pessoal do partido, tudo, quando é partido. Para os militares, vou ter que dar alguma coisa para eles não se revoltarem, e o povo vai ser massacrado. Né? Ainda que se implante aqui no Brasil alguma coisa como um comunismo ou um socialismo, né? Na verdade, o que se vai ter é isso, quer dizer, quem está no topo, se tem uma conversa comunista ou socialista, que os partidários, os simpatizantes podem acreditar, mesmo sofrendo as consequências, porque devem sofrer as consequências da ditadura, e o povo vai ser massacrado, como sempre. Porque, como eu já falei outras vezes, tudo está aí. Marxismo, comunismo, socialismo, fascismo, é tudo ditadura, não muda. Né? Se você falar, fulano está pregando socialismo, não, ele está pregando uma ditadura. Fulano está pregando comunismo, não, está pregando ditadura. Ele pode até acreditar no que ele está falando, mas ele não interessa, o que interessa é a chefia dele. A chefia, que eu digo, é o alto escalão, o primeiro escalão de tudo. Né? Eles não querem saber disso daí. E em nenhum lugar do mundo teve isso. Como já falei e repito, né? Em todo aquele mundo socialista que tinha antes, a maior parte dos países, o que tinha era ditadura de partido.
Então o Partido Comunista mandava, tinha lá o líder do partido, que era uma da chuva e tudo, enquanto ele estava vivo ele mandava em tudo, mandava e matava. Depois tem aqueles que se dizem comunistas, socialistas, como a Coreia do Norte, que na verdade quem manda é uma família, que age como se fosse uma família real. E aqueles lugares como Cuba, por exemplo, que quem manda é um ditador. E agora também te viu lá na Venezuela, praticamente também está se vivendo, é uma ditadura, não dá para se falar que seja comunista, socialista, fascista, é ditadura. E que tem lá o presidente, entre aspas, que é o ditador, e o exército obedece. Porque tem alguma benesse, se não tivesse benesse não ia obedecer. E o povo é massacrado cada vez mais e mais. Tem os partidários dele e tem aqueles idiotas, que são mais idiotas dos partidários, que são simpatizantes. Está todo mundo sofrendo a desgraça e ainda tem gente que defende. Sempre vai ter. Então é isso, não se está tentando implantar um socialismo ou o que seja. É ditadura mesmo, independente de qual tipo que seja. Ditadura é ditadura. E, na verdade, como eu já disse antes, nós sempre vivemos em ditadura aqui no Brasil. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes explícita, às vezes implícita. Mas sempre uma certa ditadura. Nós sempre estamos baixo um poder central que vai mandando coisas para a gente que não tem cabimento. E ao contrário de outros países, em que o povo ainda se revolta e tenta fazer valer a sua voz, aqui o povo vai aceitando tudo passivamente. O brasileiro é muito bom para matar entre si, mas para lutar contra o governo, não. O Brasil se mata de 60 a 100 mil pessoas por ano em assassinatos. Os Estados Unidos, que tem o dobro da população, se mata de 6 a 10 mil pessoas por ano. Quer dizer, o Brasil se mata 10 vezes mais que os Estados Unidos, e a gente tem metade da população americana. Então o brasileiro é muito bravinho nessas coisas. E também para exigir direitos. Os direitos dele o governo tem que me dar tudo. Então eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Mas dever ninguém tem. O dever de resistir a um poder tirânico, ninguém faz nada. Eu não estou falando que a atual presidência é tirânica. Porque mesmo ela está vivendo sobre uma tirania. Que nós estamos vendo. A igualdade dos poderes não está tendo. Está certo que a presidência poderia estar tomando outras atitudes, ou sendo mais enérgica em atitudes, mas de certa maneira está de mãos amarradas, a gente não sabe exatamente por quê. Ou a gente está suspeita, mas não pode ficar falando. Então, assim, também não estou mandando você sair para a rua para ficar lutando contra o governo, porque se você sai esse acaba sendo preso, acaba sendo processado. É o próprio povo, no total, que tem que se conscientizar e sair para a rua exigindo o que quer. Agora, se não se faz isso, não se consegue nada. Ao mesmo tempo, se tem medo de Covid. E por falar em Covid, não estou falando também que não existe a doença, nem nada. Claro que a doença existe, está morrendo muita gente. É uma desgraça no país e no mundo. Mas uma coisa que me perguntaram também foi... todo mundo está apavorado. Não, agora nova cepa de Covid, não sei o quê. O que a gente está vendo se tem? São as estratégias usadas pela esquerda para implantar uma ditadura. Por exemplo, o Trotsky ele lançou uma ideia que está sendo muito bem usada agora, a gente está vendo, que é a teoria da revolução permanente. O que significa isso? Você lança
uma ideia, uma proposta, um campo de batalha. Na medida que lá é satisfeito, você já lança outra. Então, por exemplo, logo surgiu essa doença. Como falei já antes em outros lugares, né, o certo teria sido o governo fechar o país, não fechou, tudo bem. Mas daí exigiram o lockdown. O governo relutou, mas ele deu o lockdown. Daí agora não adianta mais lockdown, porque daí tem que ser vacina. Daí agora tem vacina, daí não adianta mais vacina, porque agora tem nova cepa. Vocês estão entendendo? É sempre uma coisa atrás da outra. Isso não vai parar. Porque mesmo que acabe essa onda de Covid, vão inventar outra coisa, sempre uma coisa atrás da outra. Né? Outro modelo de revolução permanente é, por exemplo, aquela coisa do você tem a Lava Jato, daí de repente você diz que o juiz foi suspeito devido a uma certa gravação, e daí você solta os bandidos e prende o juiz, e sempre vai indo, e sempre vai ter uma coisa nova, mesmo que você não consiga prender o juiz, que o juiz se livre, mas eles vão ter outra coisa. Sempre tem uma coisa atrás da outra, eles não param. Né? Tem gente que fala, o PT está quieto, não sei o quê. O PT, ele não está quieto, ele está se movimentando, só que na surdina. Né? E não só ele, todos os outros partidos de esquerda. Eles não param de lutar. É claro, né? Naquele esquema que eu já falei, de chefia e etc. Né? Outra coisa que também tem, agora no caso uma coisa mais global, é a teoria do Marx da Revolução Internacional. É claro que hoje em dia já não se acredita, aliás, hoje em dia já faz um bom tempo que já se sabe que não é o trabalhador que vai fazer alguma coisa, porque o trabalhador está muito bem no capitalismo, obrigado. O que há é que eles vão jogando pautas em cima de pautas para internacionalizar a ditadura. E alguém está vendo, por exemplo, usa máscara, passa álcool em gel, fica em casa, e se você não sai e não trabalhe, porque se você sair na rua você vai ser preso, e coisas tipo assim. Independente se essas coisas funcionam ou não contra a doença ou qualquer outra doença. O que mais, né, que tem, que eles usam de estratégia? A engenharia social, como eu já falei, que é essa mudança de paradigmas, extinguindo toda a moral judaico-cristã, a moral ocidental, toda a cultura ocidental para substituir por uma outra coisa. Claro que os marcusianos lançaram essa ideia só para destruir, sem criar nada em troca. Mas esse pessoal globalista, que o globalismo, ele quer um poder, entre aspas, único no mundo. Então eles vão usar todas as pautas possíveis, seja marxismo, seja comunismo, o que for, liberalismo, para conseguir, como eu falei, até mesmo conservadorismo. O que mais que tem? Tem o marcusianismo, eu já falei. Tem o politicamente correto, que prende você não pode falar nada, porque você não pode falar gordo, não pode falar magro, não pode falar preto, não pode falar baixo, não pode falar não pode falar mulher, não pode falar homem, não pode falar nada, não pode chamar criança de menino, não pode chamar criança de menina, e assim vai colocando na mente das pessoas um quadro absurdo, que as pessoas vão aceitando, e acaba mudando toda a mentalidade das pessoas. Isso não é uma coisa nova, na verdade é uma coisa muito antiga, que sempre vira e mexe vai sendo usada. No começo das aulas eu falei para vocês daquela coisa de mudar o significado das palavras da filosofia, de modo que as pessoas não entendam mais a filosofia antiga. Também é a mesma técnica, né? O tipo também de propaganda nazista que se tem. Não estou falando que eles são nazistas, não é isso, é a técnica nazista de propaganda.
que é que você vai repetindo uma mentira de tal maneira que ela acaba sendo aceita como verdade. Entendeu? E também tem essa técnica está sendo mais usada, é a da desinformação. De que maneira? Sai um punhado de notícias contraditórias, notícias pela metade, não divulga o que está acontecendo de verdade, notícia falsa. Por exemplo, no dia 14 de março, quando teve aquela passeata a favor lá de que o Bolsonaro fizesse uma coisa e contra alguns desmandos da justiça, em nenhum canal de televisão apareceu. Por quê? É a não divulgação da notícia, como se não existisse, para que as pessoas achem, não aconteceu nada. Né? Porque a maior parte das pessoas não procura a notícia na internet, nos canais conservadores, vai procurar na televisão. Então na televisão não vai achar. Né? E também tem a reescritura de acontecimentos e até mesmo da história. Isso a gente vê direto, né? Não é de hoje, nas escolas. Se reescreve a história. Assim, não é mais não é mais Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Ele veio aqui, invadiu, conquistou e matou os coitadinhos dos índios. Né? Não é mais aquela coisa do gênio português que conseguiu desbravar o novo mundo. E, do outro lado, é a reescritura da história dos acontecimentos. Por exemplo, o PIB subiu 1%, daí a notícia seria a vitória, o PIB subiu 1%. Não, fracasso, o PIB subiu 1%. Reescreve a história. Se fala fulano roubou, daí vem outro, fulano não roubou nada. Isso aí é intriga da oposição. E, voltando já ao que eu falei da Rússia, só para a gente finalizar aqui, né? Se usa de todos os artifícios para se conseguir o poder. E a Rússia está usando o conservadorismo, como eu já falei também da outra vez. Pinta uma casca conservador, conserva o poder, quem está no poder, e assim vai indo, as pessoas vão aceitando, porque não é o conservadorismo contra a ditadura, então aqui está o conservadorismo, mas está numa ditadura também. Então assim, é uma coisa muito velada e ao mesmo tempo dinâmica. Né? A gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Então, eu espero que com esse vídeo tenha dado para entender, né, o que está acontecendo. Então, você não se preocupa se o tipo de ditadura que vai ser. Vai ser uma ditadura, pode ficar tranquilo. Né? Agora, se ela vai vir ou não, vai depender muito da gente. Vai depender também de quem está no poder de lutar contra ou não. Ou acabar caindo no sistema. Então, é isso aí.